é o que diz, o que o filósofo diz, é aquilo, não tem como você interpretar o que Sim, ele diz. sim. E agora aquele de tecnologia, nem sei falar até agora, aquela educação, aquela próxima lá de. Esqueci o nome da matéria, gente, eu tenho até o livro. Tecnologia na educação. Isso, nossa, aquele lá é muito atual, é muito. Nossa, é coisa tipo do dia a dia da gente, assim. Então Sim, é bem mais simples. e é bacana. Educação inclusiva também tá no auge, né? Todo mundo falando sobre, então. Atriz. Oi, Bruna. É só para testar, porque. Você estava falando baixinho. Então tá bom. Tudo bem, Bruna? Tudo bem. Então tá bom. Então, meninas, sobre a prova, né, de filosofia, que a Karen, né, já até começou a dar uma introduçãozinha aí, que eu acho ótimo. A matéria de filosofia, ela é bem extensa. Eu confesso para vocês que eu tentei fazer um resumão, mas eu não fiz, porque ia ficar muito cansativo eu ficar lendo aqui. E o que acontece? Na disciplina de filosofia não tem as aulas atividade, né? Então, eu até comecei a fazer o resumo, mas eu falei, eu não vou fazer porque vai ficar muito extenso, eu vou ficar lendo e vai ficar muito cansativo. Então, eu pensei de vocês expor as ideias de vocês, né, sobre a disciplina, do que vocês entenderam, do que vocês leram, para trocar um pouco as ideias. O que vocês acham? Bacana. Pode ser? Eu li um pouco sobre ela, sim, né? Eu já falei com você, sou suspeita, porque eu gosto muito de filosofia. Mas eu me confundo com os filósofos, porque realmente são muitos. Mas a ideia, né, central da filosofia de fazer as pessoas pensarem, né, fazer as pessoas questionarem, eu gosto muito. Então vamos lá, o que vocês acharam dessa disciplina de filosofia? Olha, Patrícia, eu achei bem interessante, sabe? É a filosofia, esse estudo da filosofia dentro da pedagogia. Isso, dentro da educação. Tá? Isso. Mas eu sou bem suspeita de falar de filosofia, que eu sempre gostei, entendeu? Principalmente as primeiras web aula 1 e a 2. Nossa, fiquei apaixonada sobre as ideias de Karl Marx, sobre o filósofo quando começou, entendeu? Nossa, fiquei apaixonada de relembrar, sabe? Mas eu acho bem bacana, porque esse reforço dentro da educação, né? Eu nunca imaginei que ia ter a filosofia dentro da pedagogia, colocando dentro da educação, né, em si. Mas eles expõem muitas ideias, principalmente colocando aprendizado, como é que fala? Aprendizado. Aí, prova difícil. Entrei, travando aqui a língua. Mas, pelo que deu, assim, né, para tirar de base, é que a filosofia não é só o ponto de vista entre a racionalidade humana, que você tem que pensar em coisas do mundo, sim também que envolva a educação, o aprendizado, a cultura em si, né? Sim. E assim, o que eu acho bacana nessa disciplina é porque, né, igual a Caroline acabou de dizer, vocês estão fazendo pedagogia e vocês podem atuar até o 5º ano. Verdade. Mas a maioria opta pela educação infantil e tal, e fala assim, mas o que é que eu vou usar filosofia na educação infantil? Né? Mas existe a filosofia dentro da educação infantil, sabe? E é maravilhoso trabalhar isso com as crianças. Verdade. Às vezes a gente não imagina, né? Nossa, mas eu vou trabalhar filosofia, eu vou falar de Sócrates, de Platão, né? Mas não é bem assim, né?
durante as suas teleaulas, eles falaram sobre o mito da caverna? Sim. Falaram assim. Eles falaram? Então, tem o mito da caverna em história em quadrinhos para crianças. Uau! É um espetáculo. Depois eu vou mandar para vocês. Eu tenho, gente, da minha apostila ainda da faculdade. Olha só, já tem milhões de eu anos e eu quero. ainda tenho. Quando, né, eu fiz a faculdade, meu professor de filosofia, que era um espetáculo, ainda é, ele fez uma apostila para isso, você trabalhar a filosofia na educação infantil. Na educação infantil, né, e nos anos iniciais do fundamental. Então, assim, é maravilhoso. É muito bacana mesmo. E depois eu vou passar para vocês. Tá, vamos lá. E os teóricos? Vamos tentar relembrar um pouquinho para vocês lembrarem na hora da prova. Os teóricos mais vistos aí durante a disciplina. Começa falando sobre o primeiro, né? Sobre o Tales de Mileto, aí depois vai pro Pitágoras, aí depois vai também aquele, como é que fala? O do na unidade 3, que vem falando do Santo Agostinho, do São Tomás de Aquino. Sim. Também as ideias que você também tira muita aprendizagem é do John Locke, do René Descartes, né? Isso. Tem Muito como é bom. que fala aquele também lá, o Jean Jacques, não sei o que lá, é Rousseau. Rousseau. É isso aí, você faz essas palavras estranhas, não. Mas eu Jacques acho todos Rousseau. muito voltados para a religião. Cada um quer explicar o mundo voltado para a religião. Naquela época No eles, início, né? Depois que começou a razão. Isso. Naquela época eles levavam, né, para esse lado. Eu estou tentando procurar aqui, que eu fiz umas anotações aqui, mas eu não estou achando o que eu quero. Karen tá caladinha? Não. Se eu for eu tô aqui rindo, falei, se eu for falar minha anotação, vou ficar aqui a noite toda. Eu acho que eu escrevi um caderno só de filosofia. Pode falar. Eu achei muito complexo, assim. Tudo eu acho importante para anotar, porque eu não conseguia, assim, fixar. As ideias, o central, que é o que a Carol já falou, que a Caroline já falou, né? Mas, assim, os pontos, aquela pontuar um por um, assim, é só na base da leitura mesmo, da colinha, porque é muito difícil. É muito interessante, mas é difícil. Não, sim, a gente tem que falou, ler. Cada um tentando, né, trazer o seu ponto de vista, né? Exatamente. Tentando, como se diz? Por mais que o objetivo seja, né, trazer o pensamento, mas por uma perspectiva, né? No caso do pensador, né? É a verdade dele, né? Sim, então, todo filósofo, todo teórico, né? Eles são assim. Achei o que eu queria. Os primeiros filósofos, que isso aqui foi na aula 1 que eles falaram, né? Que são os naturalistas ou os pré-socráticos. Tales e o Pitágoras, né? Isso. Tales de Mileto, Pitágoras. A famosa frase... Oi?
Esses é os de destaque, né? O Tales e o... Isso, Uhum. são os de destaque. A famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei, né? A gente usa muito as frases e às vezes a gente nem sabe, né? Uhum. Quem que citou? Só sei que nada sei. Sócrates, Platão, são os mais conhecidos, né? Aristóteles. Aristóteles. Vamos aqui para aula 2. Mas, Karen, pode ir comentando as suas anotações? Nossa, não é, Aí as é meninas vão comentando. muito, gente, coisa demais. Tudo era importante, tudo eu tinha que anotar. Não, mas realmente tudo, né? Tudo é importante. Igual eu estou olhando aqui os conceitos do período medieval, que, como a Sara disse, né, o teocentrismo, que é a doutrina que considera Deus no centro de todo o universo, né, esses conceitos aqui do período medieval, eu acho que são importantes. Então, assim, tudo é importante, né, gente? Tudo, né, são coisas importantes. É uma matéria que a gente Não vou deve ficar falando, ler, não, gente. reler Vocês e que vão ler de fazer novo. prova. Isso, isso. Porque Patrícia? um probleminha aqui, mas já voltei, meninas. Tá. Pode começar, Karen. Gente, minha tela sumiu. Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? E sim. Eu queria, na verdade, ver se você podia falar um pouco para a gente as perspectivas quando fala sobre o nascimento da filosofia, que eu achei um pouco confuso. Eu escrevi o que conforme estava, mas eu não absorvi, que é as três perspectivas, o conteúdo, o método e o objetivo. Eu frisei isso aqui no caderno para te perguntar. Qual aula que é? É na primeira, no começo. É a Aí fala assim, primeira aula? o nascimento da filosofia apresenta três perspectivas que requerem atenção: o conteúdo, o método e o objetivo. Buscar o conteúdo, buscar a explicação da totalidade, o método dá ênfase ao aspecto racional e o objetivo é desejo de conhecer e explicar as coisas. Eu fiz uma atividade sobre isso e eu errei. Não, Karen, eu não tô achando isso na aula 1, não. Vamos ver aqui na aula 2. Não, mas pode ir desenvolvendo. Se eu não conseguir falar agora, depois eu coloco lá no grupo, Não tá? era isso, eu coloquei, eu escrevi, eu fiz essa anotação e coloquei aqui, grafei aqui de vermelho para a gente falar sobre.
Acho que foi justamente por eu ter errado essa Eu questão. não tô achando ela aqui, não. Perspectivas da filosofia, as 3 perspectivas. Ô, Karen, Isso. repete de novo para mim as 3 perspectivas, para a gente ver se a gente consegue debater. O conteúdo, método e objetivo. Tá, e o que você colocou? O conteúdo, a busca pela totalidade das coisas. O método é a lógica, né, a razão. E o objetivo é explicar as coisas de maneira descompromissada, por desejo de conhecer a verdade. É isso mesmo, eu tenho anotado aqui no caderno, certinho. Não, Não, eu não tô errei essa achando, não. questão. Conteúdo. A filosofia se caracteriza por buscar explicação da totalidade das coisas, distinguindo-se das demais ciências que possuem um único objetivo de estudo, ressaltando que aqui o objeto centra-se na totalidade e no ser como um todo. Então, eles buscam entender não só o universo, mas também a própria raça humana, o próprio ser humano, né? É essa totalidade que eu marquei aqui, que eu não entendi, estou meio confuso. O que seria essa totalidade? A totalidade, então, eu acho que seria isso. Não só conhecer as coisas externas do universo, tipo, como surgiu o planeta, como surgiu a vida, mas não só isso, entendeu? Conhecer o ser humano em si. Além das coisas externas, conhecer também o interno, o próprio ser humano. Eu acho que essa que é a totalidade, entendeu? Sim, eu penso como a Sara. Estou anotando, menina. Porque, assim, a filosofia, ela é ampla, né? Então, ela visa todo esse entendimento. Nossa, eu quero muito achar onde que tá. Eu não achei. Tem até questão. Aí o método dá ênfase ao aspecto racional, à razão, e o objetivo é aquele que eu já li aqui. Desejo de conhecer e explicar as coisas de maneira descompromissada, puro desejo de conhecer a verdade. Então, bonito, aqui né, no o objetivo. Sim. Pode falar, Sara. Vai, Sara, por favor. No método que é a razão, né? Eles colocam a razão como uma ciência, né? Por exemplo, aqui, ó, a busca pelas causas da natureza se dá pelo predomínio da razão, e é justamente esse caráter que confere cientificidade à filosofia. Na época, né? Porque depois começou realmente a ser comprovado algumas coisas que eram ditas, né? Mas antigamente era a razão era tida como ciência, como uma verdade absoluta. Mas alguém quer debater, meninas? Obrigada, Sara. Ô, Karen, tira uma foto dessa sua anotação e me manda, por favor. Pode deixar. Obrigada. Acho que a Sara anotou uma parte melhor que eu. Me manda também, Sara. A Sara anotou completo, eu anotei só os trechos. É porque eu anotei do livro, então eu anotei tudo. Depois eu vou mandar no grupo. Ah, tá. Essa questão, então, tá no livro, né? Por isso que Sim, eu, então, não consegui na localizar. unidade 1, na seção 1. É por isso que eu não consegui localizar. Porque eu tô falando vi só aula, né? Você tá as... perguntando e eu tô afirmando. Desculpa. Eu tô olhando só a aula. Ótimo. E aquela questão do debate do fórum? Você Fórum? viu, Patrícia? É. Não.
Me Como é que era conta. mesmo, Sara? Sobre a retórica e a oratória e a importância do exercício da argumentação em sala de aula. Achei isso incrível. Eu também Retórica. Conta aí gostei, pra né? mim. Vai, Sara. A Sara que me deu aula dessa matéria. Então, dê uma aula pra gente, Ah, não, gente. Sara. Compartilhe seu conhecimento. Eu não tenho acesso a essa parte do portal, não. Vamos lá, então. A Sara vai contar isso pra gente. Vai, Sara, lê lá a sua resposta. Ah, gente, eu coloquei lá assim. Não, eu vou falar o que eu entendi. A retórica e a oratória faz parte da filosofia. Só que, de acordo com o fórum lá, os sofistas, né, que eram os quase pré-socráticos, eles usavam a retórica e a oratória para persuadir, para quase que hipnotizar as pessoas a escutar o que eles falam e seguir sem questionar. E Sócrates condenava eles porque a ideia da filosofia não é essa. A ideia da filosofia é justamente questionar e não Sim. simplesmente escutar uma coisa e pronto. Não, era para se debater, para se questionar, para buscar respostas, e não para encontrar uma resposta perfeita e pronto. E eles usavam a oratória e a retórica para isso, para persuadir as pessoas. Muito usado na política antigamente, eles usavam basicamente na política. E Ainda usa. ainda usam, né? Não só na política, né? Tem os líderes religiosos que usam muito Sim. isso. Muito bem pontuado. E é isso. Muito boa a resposta, Sara. Parabéns. E qual foi a sua resposta, Karen? Não lembro mais. Ah, gente. Eu fiz destas as minhas palavras. É, né? Mas Quem eu não mais? lembro Alguém mais porque Meu lembra? notebook tá ligado. Meu notebook tá desligado. Alguém mais lembra da resposta desse fórum? Eu perdi a data do fórum, não fiz. Oh, meu Deus. Pois é. Mas foi muitos fóruns Ai, juntos. ai. Quase que eu perdi também, viu? Foi porque eu achei que a matéria ia abrir depois. Aí, quando eu fui fazer, já tinha passado a data. Eu também fiquei nessa, mas aí eu consegui olhar antes e falei, nossa, meu Deus, tem que acabar isso aqui e fazer isso aqui em uma semana. Né? De maio. Meninas. Oi. Oi. Oi? Tá, achei que o fórum ele fechou no dia 4 de Tá maio. falhando, Patrícia, seu áudio. Não sei se é só pra mim aqui. Não, tá falhando pra mim É. também. O de vocês também tá falhando para mim. Melhorou? Melhorou. Deixa eu ver. É. Então. Então tinha outros abertos. Alô? Patrícia? Não estou Oi, te ouvindo. Bruna. Ah, tá ficando ruim. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Então, tinha outros fóruns abertos? Na verdade, é porque a matéria de filosofia abriu igual, tipo assim, da de educação inclusiva para outra, a gente acabou a educação inclusiva e depois começou a outra. Nessa, esse fórum abriu antes, tipo assim, abriu antes da gente acabar a matéria. Na verdade, todas as matérias já estão abertas, já tem um monte de exercício das outras matérias já também. Abriu antes da gente acabar. Aí Por ficou isso meio que eu confuso, né? Tanto que essa nem teve aula atividade, né? Não teve. E tem uma outra matéria também, acho que é uma das últimas, não tem conteúdo web, não tem quase nada, só tem uma prova e uma atividade. Sim, tem algumas disciplinas que é assim mesmo. Amei. Tem algumas. Agradeço.
Tem algumas que é só uma avaliação virtual, mas é nisso, meninas, que vocês têm que ficar atentas, porque aconteceu de uma aluna de uma outra turma, ela simplesmente esqueceu a disciplina que só tinha uma avaliação, porque ela pensou, só tem uma avaliação. Eu já. Oi? Oi. Oi? Foi reprovada na disciplina mais fácil que tinha, né? Aí Verdade. não dá. Mas aí vocês ficam atentas a essas menorzinhas, né? Essas disciplinas menorzinhas. Mas aí, Patrícia, Essa todas as outras atividades já estão todas abertas, a não ser as atividades que abrem no dia que a gente tem aula, que é na quarta-feira. Agora, as outras já estão abertas. Todas as atividades, todas as outras matérias. Entendi. inclusive o Às vezes fórum a gente de se perde. educação e tecnologia também está aberto. Tá. Já abriu, né? Ele é por agora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nele. Eu não me engano, é que dia procurando ele primeiro. Ele tá aí já. Hoje é dia 20. Do dia 11, abriu dia É isso 11, mesmo. vai até o dia 1. De maio, até dia 1º, isso mesmo. Achei que agora. Até dia 1/6. Porque no caso hoje seria a nossa segunda teleaula já, né? Isso. De educação e tecnologias. Muito legal essa matéria, nossa, muito interessante. Legal, bacana. Mais alguma coisa, meninas de filosofia, que vocês queiram compartilhar? Essa disciplina é muito extensa mesmo, igual eu falei, né? Vocês sabem. Então, ela realmente ficaria difícil para a gente ficar lendo aqui, né? Ia ficar muito cansativo. E acaba quando a gente só fica lendo, a gente não absorve muita coisa. Lendo assim, né? Dessa forma aqui. Verdade, porque era justamente para pensar, né? Então tem que estar calmo para ler, pensar. Exatamente. Exatamente. Deram tempo de vocês fazerem aula atividade de educação e tecnologia? Essa eu nem abri ainda. Eu não assisti fiz, só a primeira teleaula, a segunda eu ainda não vi, não. Eu estava terminando filosofia, os exercícios, a prova. Uhum. Beleza. Eu anoto antes os sei lá como que fala o negócio. Eu anoto e depois eu assisto a teleaula, porque eu tava vendo a teleaula e anotando, aí eu não tava entendendo nada. Aí eu anoto, vendo e lendo o que eu escrevi. Aí você vai eu acompanhando, né? Sim. Aí eu só anotei no caderno, nem cheguei a ver a primeira não, porque ainda faltam 4 teleaulas da filosofia da educação para eu ver. Tô atrasadinha. E como tem prova, né, semana que vem, então dedicar, né, um pouquinho aí à prova. Só parei para fazer o fórum mesmo, porque eu vi que tava chegando o prazo já. Não, beleza. Patrícia. Oi. Não sei se é possível. É o meu fone que tá chiando ou de todo mundo tá chiando? Sim. Chiou aqui para mim. Tem algum que tá chiando. Gente. Ela parou, né? Não, voltou. É da menina que tá falando. Parou. Deixa eu perguntar uma coisa, se seria possível, né? Como as próximas semanas vão ser todas de prova, isso para as meninas que eu quero saber e se você também está de acordo, né? Da gente, como não vai ter como a gente realizar os encontros, né? Porque é por conta das provas, que assim, à medida, por exemplo, semana que vem a gente levantasse uma discussão no próprio grupo da
na próxima prova, que vai ser educação inclusiva, né? Tirando a de semana que vem, que a gente já está falando hoje. Quando passar a prova, de quarta-feira em diante, a gente levantar discussões no próprio grupo mesmo, né? Alguém quiser dar uma opinião, igual a gente está fazendo aqui hoje, né? Levantar alguma questão que achou importante, né? Acho que seria legal, não sei se todo mundo concorda. Eu concordo, porque educação Eu inclusiva acho legal, Karen. foi séria que a gente teve. A gente dá uma É, lembrada. eu Foi nem, a eu nem Eu também tava. concordo. primeira, não é, Agnes? Foi a É, foi primeira, a eu nem primeira. tava. Uhum. Inclusive, meu fórum já estava fechado quando eu consegui acesso ao meu portal. Sim. Quando a Entendeu? Karen entrou, já tinha praticamente encerrado ela. Acho que já Isso. estávamos em Tava em Libras, Libras. né? Uhum. E educação inclusiva, Patrícia, a gente estava em sala, a gente discutiu lá na sala mesmo, porque no vídeo que a gente assiste, a professora lá deixa um espaço para a gente questionar, né? A gente Uhum. discutiu Sim. bastante lá na sala. Nossa, Uhum. foi Então, ótimo aquele às vezes, dia. então, ótimo, porque então, assim, como vocês, né, tiveram esse contato mais próximo e tudo, talvez vocês tenham alguma coisa bacana para passar para a gente que não pôde estar presente, né? Sim. Às vezes, assim, como às vezes é um posicionamento e fica um pouco extenso, talvez até uma mensagem gravada mesmo, né, para não ficar precisando de digitar, a pessoa, eu quero pontuar isso. Aí levanta aquela discussão mesmo, né, e eu falo, tu fala, né, acho que enriquece, né, o conhecimento, né, a opinião, um outro ponto de vista, né. Não, eu acho que vai ser bom, porque, né, depois de educação inclusiva, vocês já fizeram 2 provas, né? Então, né, vocês vão dar uma relembrada aí boa. Uhum. Ô, Caroline, qual que é o nome do filme que você me falou aquela vez? O Milagre da Cela 7? Foi esse, tem mais um, não tem? Olha, não tô lembrada não, Patrícia. Acho que você me Desculpa. falou o nome de 2. Acho que foi isso mesmo, mas o que eu me lembro só foi esse, O acho que o Milagre da outro. Cela 7, né? Aham. Ah, tá. Esse eu ainda não vi, não. Não, depois você tenta ver, muito bonito o jeito que eles colocam o autismo elevado do Lindo mesmo. personagem, sabe? Não, então, meninas, eu tô perguntando a Caroline sobre esse filme porque encaixa, né, no tema, né, que é inclusão. E tem esse filme, tem N outros, né, que eu acho que é importante a gente Isso, às ver. vezes o pessoal até coloca no grupo mesmo, né? Assim, igual, às vezes agora de Sim. cabeça ela não tá lembrando. Aí lembrou, aí manda, gente, né? Uma sugestão Sim. de filme. E no meu caso, né? Eu já pontuei para vocês lá no grupo, eu tenho uma filha, né? Autista, 5 anos. Sim. Eu vivo a educação inclusiva, né? A tentativa da educação inclusiva, né? Porque ela já frequenta a escola há uns 3 anos já, que ela já está na escola, por orientação médica que ela entrou, para, né, questão da socialização. Então, assim, eu tenho uma bagagenzinha também nessa área, que seria legal da gente discutir, vocês trazerem, assim, o que a parte, né, como se diz, de matéria mesmo, e eu posso entrar com a minha parte, assim, da vivência, né? Do que eu faço, a questão da minha prática, porque tem o que a gente almeja e o que realmente a gente encontra, né? Que, na verdade, os direitos, a gente não consegue alcançar a totalidade dos direitos, porque, na verdade, ainda é uma implantação, né? As escolas não estão preparadas, os profissionais não estão preparados, então, assim, é um todo, que é bem difícil, nossa, é uma luta, né? Aí, eu então, sempre acho falo que para as meninas que a teoria é um pouco diferente da prática, pouco bem diferente. distante, né? É bem diferente, com certeza. Os profissionais, ninguém está preparado, né? Igual um pai e a mãe que recebe um diagnóstico não está preparado, assim também a professora não está preparada para lidar com um aluno atípico, né? Verdade, verdade. Mas eu acho que a sua vivência vai contribuir bastante. E o tema do portfólio também, né?
as leituras que vocês fizeram, eu acho que essa prova vocês vão fechar. Vai ser um bem tema bacana para a gente discutir. E depois também, dando sequência, se der certinho, todo mundo gostar, a gente faz isso na outra semana também, quando a prova de educação inclusiva passar, a gente abre um debate de educação e tecnologias, né? Acho que seria interessante para todo mundo. Sim. Que é um tema atual e que também que traz muita discussão. Depois, não agora, a gente poderia ver uma forma, depois que passar essa de filosofia, para a gente se encontrar em um dia que não for, né, o dia de aula de vocês, porque vocês vão estar fazendo prova, para a gente discutir um pouco sobre educação e tecnologia, porque senão nós não vamos ter nenhum encontro falando sobre isso, sobre essa aula, porque semana passada foi prova, que foi a primeira aula, né, e as próximas aulas já são provas de novo. Aí, se vocês concordarem, a gente pode marcar um outro dia, né, da semana para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que essa troca de ideias é importante para a hora da prova. Então, tá combinado, meninas, que na próxima semana a gente discutir no grupo? Combinado. Vai ser educação inclusiva, não é? Isso. Próxima prova. Aí a gente espera, né, na quarta-feira, passar a prova de filosofia, né, para não atrapalhar, né, o pessoal que estiver finalizando o estudo. Aí na quinta-feira em diante, a gente abre uma discussão, né, e vai ser muito importante para mim, porque igual, né, vocês falaram, eu não estava, né, nas aulas, né? Sim. Vocês tiveram esses debates, então eu imagino que tenha bastante coisa para passar para a gente, assim, e seja importante. Não só você, né, mas como a Marina, a Rafaela, a Sara também não estava. Bastante gente entrou depois, né? Sim, bastante gente entrou depois. A Roseli já estava, Roseli? Eu não me lembro se a Roseli já estava. Mas eu acho que vai ser importante, sim. Já estava. Já estava? Que bom, então. Roseli está muito caladinha, essas meninas só estão escutando. Hoje eu tô sentindo umas dorzinhas, eu nem ia participar, mas... Já tomou remédio? Já. Então tá bom. Rafaela também é a primeira vez que está participando, tá caladinha. Juliana caladinha, Bruna tá caladinha. Hoje eu tô só escutando mesmo. Tô querendo, tô aprendendo. Eu tô Muito boa a aula. Tô tentando entender um pouco como é que funciona. Como é que funciona o sistema, né? Aos pouquinhos a gente vai pegando, a gente vai aprendendo. Porque na outra aula não deu para mim participar, porque eu estava no hospital. E você tá melhor? Estou em isolamento domiciliar agora. Tá com sintomas de Covid? Porque eu sou asmática, eu tive internado, né? Saída do hospital domingo. Aí a gente fica em isolamento até dia 27. Desde aquele dia que você me mandou a mensagem, você estava no hospital? Não, eu voltei para casa, né? Aí eu passei mal de novo semana passada. Eu tenho asma, esse tempo frio acaba com a minha vida. Quem tem problema respiratório é complicado, não? Mas Deus abençoe que você recupere e fica bem. Sim, obrigada. Fica aí dentro de casa quietinha, tomando uns chazinho quentinho. Né? É o jeito. Se Deus quiser, você vai melhorar. Essa Covid vai passar, gente, que eu não vejo a hora de sair de casa para trabalhar. Eu tô imaginando assim, de saudade da sala de aula, nossa senhora. Para ver meus pequenos.
Você já trabalha na área, Juliana? 12 anos na PBH. Nossa! Você trabalha em BH? É, Mas você mora em Garapé? em Brumadinho. É Brumadinho. Isso. Não, e olha só, gente, a Juliana tem muita coisa para compartilhar. Muita E eu tô vendo isso experiência. sobre autismo. Eu tenho alunos de autismo. Eu sou apaixonada com autismo, né? Tem dois Aí. autistas esse ano. Uai, Juliana, também sou de Brumadinho. É? Eu tô perto. Aí, ó, tem um monte de vizinha aí, ó, a gente nem sabia. Pois é. Pois é. Aí, ó, no nosso bate-papo, então, no grupo vai ser bem bacana. A gente vai ter muita troca aí de vivências. Uhum. Quem ainda, né, não tem nenhuma prática ainda, que ainda, né, não teve a oportunidade de vivenciar, vai aprender um pouquinho mais, vai aprender um pouquinho, né? Uhum. Vai ser bem bacana. É, a gente aprende todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias é uma coisa diferente. Meninas, algum ponto que vocês queiram discutir? Patrícia, Pode falar. igual as meninas que entraram depois, igual perderam a matéria de educação inclusiva, elas vão ter que fazer outra prova, tipo assim, como se fosse a recuperação? Ou não? Não, elas vão fazer a prova normal, porque agora é a primeira chamada, não é isso? Aham. Então, elas perderam, no caso, foi só o fórum, né? Então, foi até bom você falar isso. O que acontece? Lá no portal tem o fórum, tem a avaliação virtual. Então, no caso, elas perderam essas atividades do portal. A Aham. prova, vocês ainda não fizeram. Então, elas vão estudar e vão fazer a prova junto com vocês, normal. Tá? Aí, essas atividades do portal que elas perderam, não tem como a gente voltar atrás com elas. Só que a avaliação virtual tem ela substitutiva. Uhum. Quem perde a primeira, você pode fazer ela depois. Então, lá no finalzinho lá da disciplina, onde tem as datas da prova, tem as datas também da avaliação virtual. Aí é só dar uma olhadinha lá. Muito obrigada. Por nada. Aí acaba que eu acredito que basicamente só o fórum, né? É, só os fóruns. É só a pontuação do fórum. Aí eu acho que dá para correr atrás aí do prejuízo. É isso. Aí eu anotei um monte de coisa aqui sobre a filosofia. Estou quase fazendo prova também semana que vem. Relembrar os velhos tempos. Vamos fazer então assim, meninas. Qual dia? Assim, não, qual dia não. Vocês concordam da gente se encontrar um outro dia da semana para a gente conversar sobre educação e tecnologias? Tecnologias e educação? Eu esqueço o nome da disciplina toda hora. É difícil esse nome também, toda hora eu confundo. Educação e tecnologias. Será que não seria possível a gente fazer esse encontro na quarta-feira mesmo, à noite? Né? Porque o pessoal geralmente deve fazer a prova, a não ser que tenha alguém que está trabalhando, né? Então, eu tenho receio disso, Karen. Uhum. Porque talvez a gente consigo. um pouco mais tarde, umas 8 horas.
que você disse, Caroline? Se for assim à noite, na quarta, vai ser garrado para mim, porque eu chego do serviço tarde para fazer a prova ainda. Você voltou a trabalhar, né? Mas se for outro dia, à noite não tem problema não. Só quarta-feira, como é a prova, né, garra, entendeu? Aham. Mas se for segunda, terça, tu tranquilo pro debate mesmo. Ô, Patrícia, não Oi. sei se mais alguém tem algum outro dia, igual ela tá falando que na quarta ela tem essa questão, né, do serviço, aí vai chegar para fazer a prova. Sim. Eu tô fazendo um outro curso e eu não, para mim não dá, que é à noite, para mim não daria nem na terça nem na sexta. Se mais alguém tiver algum dia que não dá para colocar, terça e sexta para mim não posso. Tá. Então, Mas terça, vocês sexta e quarta. falem, meninas. Então, terça, sexta e quarta, né? Não dá para Karen. Para Caroline é só no dia mesmo da prova. Que garra mesmo. Na quinta, talvez? Por mim, tudo bem. Por mim também, qualquer dia. Por mim, qualquer dia. Pra mim também, qualquer dia. Então pode ser na quinta, né, Patrícia? Pode ser então, né? Então, é quinta de qual semana? Dia 28. Peraí, deixa eu me localizar aqui. Por Vem quê? já. No dia 27 é a prova de educação inclusiva. Uhum. Aí, no caso, a de educação e tecnologias é dia 3. É isso? Eu acho que primeiro vai ser educação inclusiva. Sim, no dia 27. Ah, não, Não. dia 27 é de... Filosofia da educação. É, isso. Mas aí vocês não acham que vão interferir na prova da semana seguinte, não? Acho que era melhor passar, né? Porque aí no dia 4, então, na quinta, dia 4. Pode ser, porque aí a prova já vai ser na semana seguinte. Pode. Porque eu acho que aí vocês vão estar mais tranquilos. Porque, ó, semana que vem vocês vão focar na prova de filosofia. Depois vocês vão focar na prova de educação inclusiva. E tem muitas meninas que não participou dessa aula, né? Então, elas vão ter que focar um pouco mais. Verdade. Então, eu vou marcar aqui. Então, quinta-feira. Sim. Marquei aqui, aí eu lembro vocês. Aí eu lembro vocês porque vai ser bom que vai estar tudo, né, na ordem certinha. Vamos finalizar? Oi, Bruna. Nossa, tá muito ruim. Você tá com fone de ouvido? Não. Não? No nosso próximo encontro, você coloca um fone, eu acho que com fone fica melhor. Tá? É porque, às vezes, só com o computador, os outros sons, né, do ambiente, aí abafa um pouco. Beleza. Podemos finalizar, meninas? Ou vocês querem colocar mais alguma questão? Vou finalizar, eu acho. Por mim tá ótimo. Tá, então vamos ficar combinadas assim, tá? No nosso encontro do dia 4, afinadinhas na disciplina de Educação e Tecnologias. Tá bom? Aí vamos ver se a gente consegue fazer uma discussão bem bacana, realizar as 4 aulas de idade. Porque por mim não tem problema de passar um pouco do horário, não. Tá bom? Tá bom.
Ok. Então fiquem com Deus, meninas. Eu também. Com Boa Deus noite. também, Estou à gente. disposição de vocês lá no WhatsApp. Boa noite. Tchau, tchau. Tchauzinho, gente. Tchau. Tchau, gente. Com Deus. Com Deus também. Tchau.